Bem, pessoal, bora lá, trigonometria no triângulo retângulo, né? Então a gente tem aqui o nosso triângulo retângulo, que é esse ângulo que possui, é um triângulo que possui esse ângulo reto aqui, certo? Simbolizado dessa forma aqui, tá bom? No triângulo retângulo a gente tem aí a hipotenusa, que é o lado que está oposto ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Daí a gente tem dois catetos, certo? Então, tirando a hipotenusa, o que sobra aí são catetos, certo? A gente vai ter o cateto chamado cateto oposto e cateto adjacente. Isso depende do ângulo a quem a gente se refere. Então, se eu estou me referindo, perdão, esse ângulo alfa bem aqui, ó, então eu tenho a seguinte coisa. Esse cateto e este cateto vão receber o nome de oposto e adjacente, não é isso? Então, o cateto que ele está junto ao ângulo, ou seja, que está adjacente ao ângulo, que ajuda a formar o ângulo, esse cateto a gente chama de cateto adjacente. O outro cateto que não ajuda a formar esse ângulo, está de frente do ângulo, pode dizer assim, ele é chamado cateto oposto, certo? E a hipotenusa, como a gente já havia falado, é esse maior lado do triângulo retângulo que está de frente do ângulo reto, tá bom? Então, quem são as razões trigonométricas? Ó, a gente vai ter três aqui, vai ter a razão seno, razão cosseno e a razão tangente. Que é a razão seno? Quando eu divido a medida do cateto oposto pela hipotenusa, ó, quando eu divido a medida do cateto oposto pela hipotenusa, aí eu tenho a razão seno. Então, quem é seno é o quociente, a divisão do cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno é a divisão da medida do cateto adjacente pela hipotenusa. E por último, a tangente é a medida do cateto oposto pelo cateto adjacente. Existe ainda uma relação que envolve essas três grandezas aí, ó, seno, cosseno e tangente. É justamente a tangente, que a tangente ela é o quociente, a divisão aí entre o seno pelo cosseno, certo? Com respeito a esse ângulo alfa aqui, a gente tem aí, né, as razões trigonométricas de acordo com alguns ângulos que a gente chama de ângulos notáveis, alguns ângulos conhecidos aí. Entre eles a gente tem o ângulo de 30, 45 e 60. Esses valores aí é bom a gente saber o seno, cosseno e tangente desses ângulos, tá bom? Então já tem aqui uma tabelinha listada por seno de 30, o seno, cosseno e tangente desses arcos, desses ângulos aí de 30, 45 e 60. Seno de 30, 1 meio, seno de 45, raiz de 2 sobre 2 e seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2 e cosseno de 60, 1 meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3, tangente de 45, 1 e tangente de 60, raiz de 3, certo? Essa tabela aqui não é tão difícil de construir não, certo? Vamos embora lá. Então vamos aqui aplicar alguns exercícios. Então bora lá. Exemplo 1, exercício resolvido 1. Uma pipa é presa a um fio esticado que forma um ângulo de 45 graus com o solo. O comprimento do fio é 80 metros. Determine a altura da pipa em relação ao solo. Dado, ou seja, vai considerar aí, considerando que raiz de 2 é 1,41, certo? Então tá aqui. Bora lá. Então, a gente observando aqui pela figura, a gente já tem um triângulo retângulo aqui, certo? A gente tem um ângulo aqui compreendido. Então, bora ver. O importante aqui é saber qual a relação trigonométrica que a gente vai utilizar aqui. Se é seno, cosseno ou tangente, certo? Então, bora lá. Como a gente quer saber essa medida x, então eu tenho que me perguntar o que x é em relação ao ângulo aqui, ó, de 45 graus. Ele me deu essa medida aqui 80. Então eu tenho que saber o que esse lado é aqui em relação ao ângulo de 45, certo? Então bora lá.
Nesse triângulo retângulo, né? Tá aqui um ângulo reto. Nesse triângulo retângulo, eu tenho que o lado está de frente do ângulo reto. Isso aqui a gente chama de hipotenusa, certo? Então, isso aqui, ó, já é a nossa hipotenusa. Obviamente, os outros dois lados são catetos. Então, esse x aqui, ó, ele é cateto. Agora, a questão é, ele é cateto oposto ou é cateto adjacente em relação ao ângulo de 45 graus? Observa que esse lado, esse cateto aqui, ó, ele não ajuda a formar um ângulo. Ele não está junto do ângulo. Se ele estivesse junto do ângulo, ele seria adjacente. Como ele não está junto aqui, ó, do ângulo de 45, é um lado que não está junto do lado do ângulo de 45, então esse cateto aqui, ele é chamado de cateto oposto, certo? Cateto oposto. Então, bora lá. Qual das razões trigonométricas que envolve cateto oposto e hipotenusa? Ora, a razão que envolve cateto oposto e hipotenusa é justamente quem é a razão seno. Então, seno, a gente já viu que quem é seno é cateto oposto, né? A medida do cateto oposto pela medida da hipotenusa, certo? Seno de quem? Seno do ângulo em questão. Então, seno do ângulo de 45 graus é igual cateto oposto, opa, desenho aqui menor, né? É igual cateto oposto, vixe Maria, que é um cateto oposto, x, sobre hipotenusa, que hipotenusa é quanto? 80, certo? Então, tá aqui. Agora, seno de 45. Seno de 45 não é obrigado a te fornecer esse valor. A gente tem que saber isso aqui. Então, ó, vou bem aqui para a nossa tabelinha aqui, ó, certo? Seno de 45, ó, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, onde tem seno de 45, eu vou utilizar quanto? Raiz de 2 sobre 2 é igual x sobre 80, certo? Continuar bem aqui. Então, vou aplicar mesmo os extremos. 2 vezes x, 2x, aqui é a multiplicação em cruzado, certo? E raiz de 2 vezes 80 é uma cor de 80, vezes quem? Raiz de 2. Então, o que é um x? É 80, raiz de 2. Esse 2 estava multiplicando aqui, passa dividindo. Mas observa que eu posso simplificar aqui, ó, 80 por 2. 80 por 2 vale quanto? 40. Então, qual é a medida aí, ó? Qual é a medida x que representa a altura da pipa? 40 raiz de 2, certo? Exercício 2, exercício resolvido 2. Determine a altura do prédio da figura seguinte, né? Então, tá aqui a figura seguinte. Imagina que aqui você tem um observador, né? O observador vê o ângulo, o topo do prédio aqui de acordo com o ângulo de 30 graus e a distância entre ele e o prédio é de 60 metros. Entre ele e a base do prédio é de 60 metros, né? Então, ele pede o quê? A altura do prédio, certo? Então, está pedindo aqui o que? A altura do prédio, né? Então, bora lá. Se ele pede a altura do prédio, eu vou chamar aqui de quê? De x, certo? Então, tá bem que uma das utilidades da trigonometria, que é justamente em calcular distâncias inacessíveis, né? Então, uma distância daqui ao topo do prédio, ela não está de tão fácil acesso. Mas a gente sabendo esses dados aqui, tem como determinar essa altura, tá bom? Vou chamar isso aqui de x, altura. Então, tá aqui o triângulo formado. Nesse triângulo, a gente tem um ângulo aqui de 30, né? Um ângulo de 30. A gente tem a altura x e a distância em relação à base de 60. Bora ver o que representa aí cada lado desse do triângulo em relação ao ângulo de 30. Ó, se olhar aqui para o ângulo, para esse lado aqui, 30,
para esse lado x, perdão, o que que acontece? Esse lado x, ele é oposto ao ângulo de 30. Por quê? Porque esse lado de cá, ó, é chamado de hipotenusa, né? Ó? É o lado que está de frente do ângulo. Então, esses outros dois lados aqui só podem ser o que? Chamados de catetos, certo? Catetos. Então, aqui eu tenho um cateto, então aqui eu tenho outro cateto, certo? Aqui eu tenho um cateto e do outro lado outro cateto. Esse cateto, né, que é representado aqui pelo lado x, esse cateto, ele não forma o ângulo, não ajuda a formar o ângulo de 30. Quem ajuda a formar o ângulo de 30 é o lado que mede 60. Então, o lado que mede 60, ele está junto do ângulo. Então, ele é adjacente. Certo? E, obviamente, o outro ângulo só pode ser, perdão, o outro cateto só pode ser cateto oposto, certo? Então, eu tenho, com respeito ao ângulo de 30, eu tenho o x, que é cateto oposto, e eu tenho o 60, que é cateto adjacente. Qual das três razões que envolve cateto oposto e cateto adjacente? É justamente quem? A tangente. Ó. Então, tangente, quem é tangente? É a medida aí, ó, a razão entre o cateto oposto dividido aí pela medida do cateto adjacente, certo? Então, bora lá. A tangente de quanto? Quem está se referindo? A tangente de 30 graus é igual à medida do cateto oposto, que mede x, sobre a medida do cateto adjacente, que mede 60. Mais uma vez, ó, esse ângulo aqui ó, é notável. Então, a gente tem que saber essa tangente de 30 aqui. Ó. E quanto é que vale a tangente de 30? Ó, vou vir aqui para a nossa tabelinha. Tangente de 30 graus, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 30 graus, a raiz de 3 sobre 3 igual x sobre 60. De novo, aplicar mesmo os extremos, aqui é a multiplicação assim cruzada, ó, certo? Vou apagar aqui para não ficar medonho. Pronto. Multiplicando aí, ó, a gente vai ter 3 vezes x. Opa, só arrumar aqui, né? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Multiplicando aqui, ó, 3 vezes x, a gente tem 3x igual raiz de 3 vezes 60, ou 60 vezes raiz de 3, 60 raiz de 3. Então, aqui é um x sozinho. É 60 raiz de 3. Esse 3 está multiplicando, passa dividindo, né? Observe que eu posso dividir 60 por 3. 60 dividido por 3 dá 20. Então, x aqui vale quanto? 20 raiz de 3. Essa aqui seria quem? A altura do prédio, né? 20 raiz de 3. Pronto, e tá aí. Pessoal, falar nisso, eu estou recordando aqui que a questão 1, ele pediu para a gente adotar o valor de raiz de 3. Então, só voltando aqui na questão 1. Então, na questão 1, ele pede isso bem aqui, ó. Né? Dado raiz de 2 igual a 1,41. Então, bem aqui eu tinha que fazer bem aqui o quê? X é igual a 40 vezes quanto? Raiz de 2. Mas raiz de 2 ele pediu para considerar quanto? 1,41. Então, x vai ser igual a 40 vezes 1,41 vai dar 56,4. Certo? Então, tá bem aqui. Ó. Essa resposta aqui adotando o valor de x. Agora, voltando à segunda questão. Então, tá aqui. A altura, né? 20 raiz de 3. Beleza? Bora então ir para a próxima. Pronto. Questão 3. Exercício resolvido 3. No triângulo retângulo da figura abaixo, calcule a medida x indicada. Dados seno de 40, cosseno de 40 e tangente de 40.
Então, pergunta assim, ó, 40 graus, qual é o valor? Você só sabe de 30, 45, 60. Então, aqueles são notáveis, que a gente é obrigado a saber. Agora, um ângulo, por exemplo, de 40 graus, a gente não é obrigado a saber, tá bom? Para isso, a gente pode recorrer a tabelas trigonométricas, a gente pode recorrer a calculadoras científicas, tá bom? Ou então, ele pode ser feito questão desse tipo aqui, em que ele nos dá o valor do seno e cosseno e tangente desses ângulos aí, não tão usuais, certo? Então, olha só, a gente quer saber que o valor x, né? Então, a gente tem aqui o ângulo de 40 graus, certo? Aqui o ângulo. Com respeito ao ângulo de 40 graus, a gente já sabe que de frente do ângulo aqui, ó, do ângulo de 90, a gente tem a hipotenusa. Então, esse valor bem aqui, ó, 6, é justamente quem? O valor da hipotenusa, certo? Hipotenusa. Então, obviamente que o x aqui vai ser quem? Cateto, certo? Vai ser o cateto. O que vai acontecer? Deixa eu arrumar isso aqui. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer a seguinte coisa, ó. Que esse cateto, então? Ele é oposto e adjacente. Ó, tá bem que um ângulo de 40. Esse cateto, o que é o cateto? É um lado, né? Esse lado aqui, ó, está junto do ângulo, então esse cateto é adjacente. Se esse é adjacente, obviamente, esse aqui só pode ser cateto oposto, certo? Cateto oposto. Então, bora lá. Qual é das razões em que a gente usa cateto oposto e hipotenusa? É a razão o que? Seno, certo? Então, seno é o que? A razão, é o quociente, a divisão entre o cateto oposto sobre a hipotenusa, certo? Então, vai lá. Seno de quem? Seno do ângulo ali de 40 graus. É a medida do cateto oposto. Cateto oposto mede quanto? X sobre a hipotenusa que mede 6, certo? Então, ó, seno de 40 a gente não é obrigado a saber. Mas já foi dado na questão, ó. Dado seno de 40 igual 0,64. Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. É isso que a gente vai fazer, ó. Certo? Então, quem é seno de 40? 0,64 é igual a x sobre 6. Quando não aparece nada, quem sabe que é 1, não é isso? Então, a gente vai fazer o que aqui, ó? Produto dos meios para os extremos, né? É a multiplicação assim, ó, cruzada, certo? Produto dos meios pelo produto dos extremos. Então, x vezes 1 é x, igual a que a gente vai fazer agora? Multiplicar 6x vezes 1, né? E vai pegar o 6 vezes 0,64. X vezes 1 é x. E 6 vezes 0,64 é 3,84, certo? Então, tá aqui o valor de x, ó, que ele pede na questão, tá? Mais uma vez aí, ó, repetindo, esses valores desses outros ângulos a gente não é obrigado a saber deles, tá bom? Deve vir algum dado, alguma informação que a gente possa retirar. Então tá aí, um abraço, valeu, saúde e paz.